Olá, amigos e amigas. Mais uma quinta-feira e eu quero deixar aqui o meu abraço, a minha bênção, o meu aurê, o meu motumbá, o meu colofé a todos e todas vocês da religião afro-brasileira, aos meus amigos, aos seguidores, a você que estava aí pedindo para a volta do nosso Ofone lá. E ele está de volta. Hoje nós vamos entrevistar um jovem sacerdote lá do Pernambuco, o Pai Neto Oxá. E aí vai ser uma noite muito agradável. Então todos sejam bem-vindos. Ele já está aqui nos chamando. Vou colocar ele na tela e a gente vai junto bater este papo. Seja uma noite produtiva, agradável para todos nós, tá? E é isso, tá bom? Axé Congonhal, hoje, Pai Neto já está com a gente aí. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar disposto a colaborar com o nosso projeto, que é expandir, que é aproximar as pessoas da religião afro, é quebrar o estigma, o preconceito, de tudo aquilo que é desconhecido, porque o candomblé é tido como uma coisa macabra que as pessoas não conhecem. Então, fique à vontade para suas considerações iniciais, meu irmão. A bênção, aurê, motumbá, colofé, fique à vontade, meu irmão, para as suas considerações iniciais. Axé, tá me escutando direitinho? Perfeito, tudo muito bem. Ótimo. Oxalá abençoa a sua bênção, a bênção de todos que estão assistindo essa transmissão. Sinto-me muito honrado em fazer parte desse retorno, seu projeto magnífico, que só faz engrandecer a nossa religião. A gente sabe que a internet, ela é uma faca de dois gumes, ela tanto faz e tanto serve para nos promover, como também ela pode acabar com a reputação do nosso candomblé. E o senhor faz esse trabalho magnífico de exaltar a nossa religião. E eu me sinto muito honrado e muito feliz em fazer parte através do seu convite. A bênção mais uma vez. Boa noite. E Oxóssi possa abençoar o senhor também. Muita gente perguntando aí o que era Neto Oxá, se era um Odu, se era Ossá, e hoje o senhor vai dizer o que é. Então, a minha pergunta inicial é sempre a primeira. Quem é Pai Neto de Oxá? A sua biografia pessoal e a sua biografia religiosa, como o senhor chegou na religião. Quem é Pai Neto? Bom, eu não cheguei na religião de paraquedas. A minha avó falecida já era Yalorixá. Minha família, tanto o par de pai como o par de mãe, também fazem parte do candomblé. A minha mãe é alaxé da minha casa. Eu comecei a minha vida religiosa de fato com 12 anos de idade, através de manifestações, né, de Jurema, também de Orixá, mas eu me iniciei com 17 para 18 anos. Eu tenho 32 anos, sou jovem, sou enfermeiro, sou também militar, enfim, faço muitas coisas à frente do meu tempo. Mesmo sendo jovem, muitas pessoas criticam, muitas pessoas falam, mas todo mundo começou muito jovem. E eu não tenho medo de fazer as coisas acontecerem, muito pelo contrário. O que me incentiva é justamente isso, é fazer o que já foi feito, e hoje em dia muitas pessoas se escondem, muitas pessoas falam, ah, lá no meu tempo. Não, nosso tempo é agora, como falou nossa querida mãe Estela de Oxóssi. A gente que tem que está fazendo o candomblé hoje é o candomblé que será feito daqui a 30, 40 anos, porque o que é feito hoje foi o que foi feito lá atrás. É resultado e consequência do que foi feito lá atrás. Então, o que eu tenho para dizer é um pouco disso. Minha irmã é aqui querida da minha casa, minhas primas, meus primos, minhas tias, meus tios, todos são do mesmo axé que eu. Como eu falei, né, me iniciei para 17 para 18 anos, hoje estou com 32, fiz em maio, e estamos aí. Você iniciou onde, pai? Com essa trajetória? O senhor começou no candomblé? O senhor está onde? Qual a nação? Como é que foi essa trajetória dos 17 anos até os 32? O caminho que a gente percorre. Bom, a minha família toda tem origem no Nagoebá. A minha avó era Alorixá do Nagoebá, e um tempo depois ela migrou para a nação Queto.
Já eu fiz o caminho contrário. Eu não queria ser do candomblé, fui para a igreja evangélica. E na igreja Nossa. evangélica, eu, eu cheguei a manifestar com a entidade num retiro espiritual para os jovens. E a minha entidade falou que era a minha hora de exercer a minha ancestralidade, o meu sacerdócio. Aí foi quando eu não procurei ninguém ligado à minha família, nem eu achei que minha família pertencia. Minha família já tinha ido para o Queto e eu fui para o Nagoebá, porque eu me sentia mais à vontade e sentia mais a necessidade de resgatar essas raízes. Só que com o passar do tempo, um período de um ano depois eu fazer as minhas questões iniciáticas, foi quando eu senti O a senhor com 17 necessidade. anos iniciou no Nagô. O senhor iniciou Isso, no Nagoibá. Daqui a pouco, isso, mais tarde, nós vamos falar sobre as religiões do Pernambuco, para as pessoas entenderem um pouco mais. Então, por enquanto, o senhor iniciou com 17 anos no Nagoibá. Daqui a isso, pouco, vocês vão saber o que é Nagoibá. Quem está acompanhando a gente aí, não perca. Aí o senhor foi seguindo perfeito. no Nagoibá. Isso. Aí um ano depois eu fiz o tombo de Jurema, com 17 anos ainda, e quase 18. E nesse mesmo ano, depois de fazer meu tombo de Jurema, eu fui para um candomblé, uma casa de Quito, que minha família fazia parte. A minha avó já estava falecida. E aí veio a necessidade de agregar mais valores à minha ancestralidade, tendo em vista que a casa que eu era do Nagô é uma casa muito boa, tenho muito carinho e amo muito todas as pessoas de lá, só que não supria as minhas ânsias, não supria minha vontade de querer aprender. Lá é um candomblé bem rígido, bem restrito. É um candomblé de quatro paredes mesmo. Eles não admitem visitantes, não visitam a casa de ninguém. E isso eu acho que, por um lado, despertou muito a minha curiosidade. Então eu passei escondido para outros lugares e senti a necessidade. Então eu fui raspado no Queto, fui adochado porque não considerou a minha iniciação no Nagu, né? Não foi considerado. Então, eu conto duas datas na minha vida. Um é 10 de janeiro, que é o dia em que eu fiz todas as minhas coisas, dei minha obrigação no Nagu, no EBA. E o dia 24 de junho, que inclusive é a semana que vem, que eu comemoro o nome dado dentro do Queto. Porque eu comecei a contar. A minha sorte foi que eu fiz um ano depois da minha iniciação no Nagô, então não tem muita diferença, não tem muita disparidade. É um ano apenas, mas eu tive que zerar e tive que iniciar do zero lá no Queto. Então fui, dei minhas obrigações de 3, de 7 anos, todos vieram, deram aqui. Quais são é, não, daqui a pouco o senhor fala sobre isso. A gente vai saber um pouco sobre as raízes do queto aí no Pernambuco, porque tá. a gente aqui na Bahia, às vezes, vê muito, tem muita visibilidade. O queto no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas como é que esse queto se organizou no Pernambuco, pouca gente sabe. Então, mais tarde, se o Uhum, senhor puder falar um pouco sobre isso, a gente vai agradecer. Mas continua a sua perfeito. história que está maravilhosa. Aí então, todos vieram, fizeram meus primeiros iaôs, meu primeiro ogã, fundaram minha casa. Só que aí, depois de um tempo, eu já vinha tendo umas questões internas que todos têm na sua vivência, e com o tempo depois eu me afastei. Então, eu passei aí ao longo de 3 anos em busca de algum sacerdote que pudesse cuidar de mim, que eu pudesse ter uma confiança, né, que não me encarasse como um rival ou como uma. é, 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 como é que eu Uma posso ser? concorrente. Isso, concorrência, Não tirar exatamente a essa. espada da mão do jogador, que infelizmente nós sabemos que tem um problema dentro da nossa religião de vaidade, que muita gente às vezes vai para uma casa, mas quando essa pessoa desponta para o sacerdócio, aí o negócio fica meio apertado e aí nossa religião, ela surgiu da ruptura. Se nós Isso, pegarmos a história, se lá no Yanassô não tivesse a dissidência que teve, a ruptura que teve, nós não teríamos as raízes do Opoafonjá e do Cantões. Então a gente tem que entender que essa é a exatamente. religião do conflito e ela, em algum momento, ela vai romper mesmo.
Isso é da Isso, nossa história, da nossa memória que isso acontece. Não é nada exatamente. demais. E Mas era o que continua com a acontecia história. comigo, né? Em vez de eu ter um incentivador, eu tinha uma pessoa que sempre foi, que sempre cuidou de mim, mas que não me incentivava, às vezes me entendia como se fosse um rival. Até porque o nosso terreiro é muito próximo. Enfim, não deu certo, né? Acho que deu certo até certo ponto e depois eu Sim. tive que seguir. E hoje eu me encontro com o pai de Dilmar Logum Edé, do Axé O senhor Olomim, passou pelo Rio Salvador. também, né? O senhor passou pelo EFAM também, do Rio. Isso, Quando eu conheci o senhor pelo EFAM. eu morei 11 anos no Rio de Janeiro devido à minha carreira militar, né, que sou militar da Marinha Terceiro Sargento, e lá eu pude aprender o candomblé de fato. Aqui as coisas eram muito limitadas. Eu fiz santo e fui logo para lá. Então lá eu aprendi com a família de axé, com os amigos, com relacionamentos fraternos, sociais, amorosos também. E eu pude vivenciar e me apaixonar e me encantar por vários candomblés. Eu cheguei a frequentar um período o Parque Fluminense, que eu achei de pai baiano, né, Valdomiro Costa Pinto, que lá eles não são Efon, eles têm origem do Efon, mas eles praticam a nação Queto. Mas cheguei só a fazer um ebó, né? Pai Sandro veio para cá, cuidou de mim, fez aqui a festa de Xangô, foi um excelente anfitrião. E hoje o que mantemos é só a amizade. Eu não cheguei a me aprofundar dentro daquele axé de fato ali, apenas por fora. E hoje, sim, hoje eu já tomei um bori, já dei algumas sequências com o pai de Dilmar Logum Edé, que é no bairro de Valéria, em Salvador, do Axé Olomim, filho da senhora finada, queridíssima Ebomicidália de Iroco. Então, o senhor hoje está com as raízes no Axé Cantóis, né? Sempre A tive, benção, tudo nunca espiritual. E saí. sempre foi. Ah, mas aí no Pernambuco tem Axé Cantóis, tinha descendência do Tem, Cantóis. Ah, tem. daqui a pouco nós vamos saber, daqui a pouco. E a Vamos. história do Axé Congonhal? Como é que o Axé Congonhal surge? Como é que ele foi construído, pensado? O senhor é um rapaz jovem, mas com muita vontade de fazer diferença. Quando eu conheci o senhor, eu conheci no terreiro Albaiarim, e eu fiquei assim, meu Deus, esse rapaz tão novo, em uma terra de uma ancestralidade de Jurema, de Catimbó, de Nagô, que tem magia forte, e ele colocando a bandeira do candomblé baiano. Porque o candomblé baiano aqui, Isso. sozinho, eu não conhecia outras pessoas, até que nem tinha. Eu sei do terreiro Egum, sei do pessoal que estava ali, que ia e tal, já tem uma história, mas de nação de candomblé baiano, eu não conhecia. Eu admirei. Eu falei, o senhor é um verdadeiro guerreiro de estar tocando. E o senhor disse, não, mas aqui tem umas pessoas ou Tem. outras. Então, conta pra gente a história do Axé Congonhal. Como é que ele foi idealizado, em que ano ele surgiu, como é que o senhor edificou essa casa, ou achou pronta? Como é que foi essa trajetória? Perfeito. O Axé Congonhal surgiu no dia 12 de abril. O terreiro do Congonhal surgiu no dia 12 de abril de 2008. Eu tinha 19 anos, aqui na rua Congonhal, que fica na esquina da rua, que era o terreiro da minha avó. O terreiro da minha avó fica na rua de trás e o meu fica na rua depois. Então, quando eu fiz aquela questão do tombo de Jurema, em 2008, eu já comecei a fazer a abertura dos trabalhos aqui na rua Congonhal, no terreiro do Congonhal. No dia 12 de abril de 2008, a gente fez o nosso primeiro ritual de fundamentação, onde a gente trouxe as entidades, né, os nossos encantados. A pedra fundamental do meu terreiro é seu tranca-rua, né? O terreiro pertence a Exu. A gente tem muito louvor tanto a Exu, seu tranca-rua, como a Exu Bara. Então, a gente começou no dia 12 de abril de 2008. No dia 8 de dezembro de 2017, foi quando a gente fincou também a pedra fundamental para o culto Lesse Orixá. Né? E no dia 17 de dezembro de 2017 foi quando a gente abriu a casa para os orixás. Então, a gente também tem duas datas no nosso brasão, é até possível ver, que é 2008 e 2017. 2008 é a fundamentação, 2017 é a inauguração.
E eu sempre tive essa questão das pessoas, das entidades, dos orixás dizerem: você é babalorixá, você vai ser babalorixá. E eu sempre cresci com isso. Tanto é que quando eu fui iniciado, eu recebi muitas coisas propícias para a preparação para esse posto. Só que passado um determinado período, eu não quis mais. Eu disse assim: em vez de eu ser pai de santo, eu posso melhorar o terreiro que eu faço parte. Porque eu via muitas questões que Sua faltavam. obrigação de 7 anos foi onde? Foi aí na sua casa ou foi na casa do seu pai de santo Foi que ele na casa que eu entregou? fui iniciado. Foi na casa que eu Ele fui já lhe entregou iniciado. tudo, o TK, Isso, tudo. isso. Tudo A certo sua gente. vida. Foi em novembro de 2017 que eu tomei meus 7 anos, junto com minha mãe e mais outros 3 irmãos de santo. E com 15 dias depois, a gente abriu a nossa casa aqui para o público cultuar os orixás aqui dentro, tirando o nome de Aú, tirando o Ogã, que foi até o meu tio, irmão carnal da minha mãe. E aí eu sempre tive essa questão de fazer acontecer, de ter um candomblé mais acessível, um candomblé mais transparente, desmistificador. A gente preza muito pela questão do conhecimento. Aqui em casa todas as pessoas sabem Ecó, Acaçá. Aqui a gente sabe como é que se enrola em uma determinada família, como é que se enrola em outra família, cantigas de xirê. Então, tudo que eu fui aprendendo e vivenciando lá no Rio de Janeiro com muita dedicação, empenho e afinco através do meu esforço, eu hoje consigo identificar qualquer cantiga que tem origem em determinadas casas. E isso eu faço questão de trazer aos meus filhos. Foi quando eu também criei o GRESMO, que é o grupo de estudos Mãe Margarida de Oxum, em homenagem à minha avó, onde a gente faz esse projeto de trabalho, de expansividade, tanto do estudo, como da prática, como da teoria, como do exercício em si da fé. Só manter um grupo de estudos aí no terreiro também, que maravilha! Isso, é o Isso é Gresmo. importante. Que bom. Então, o senhor não tem problema de trazer para a gente as histórias. A gente quer Nenhum. entender como é que se faz a história do axé no Pernambuco. Quem foram, como é que começou? A gente vê muito falar do sítio de Paiadão, a gente conhece a Uhum. história, é histórico, mas não tem assim muita, a gente não tem muita história para contar. Então, a gente conhece, é mais conhecido o candomblé de Salvador, vai descendo para o Rio, E né? São Na Paulo, região isso. norte e nordeste. Quando a gente sobe, o pessoal não conhece muita gente É, só ainda. vai até Então, Salvador, né? E é depois. isso. E essa vê que existe de tudo no Brasil inteiro. Então, É, conta pra gente a história do axé em Pernambuco, como é que se estrutura, quem são os pioneiros aí na região, porque a gente sabe que o Pernambuco foi a primeira leva de escravos, começou por aí, dos trazidos perfeito. da África, a gente tem isso aí. E Perfeito. Salvador, o negócio rompeu, ficou sendo a matriz do candomblé e Pernambuco não ficou. Conta pra gente aí esse relato histórico, as primeiras fundações do candomblé, como é que se deu, e depois a diferença de Nagô, que é o Nagô, o que é a Uhum. Jurema. Importante a gente entender também. Eu tenho até uma moça aqui que frequenta aqui, é da casa de pai Fadocum, mas é muito minha amiga, que é da Jurema, foi da Juremada, mas aqui Uhum. fez o santo. Então conta pra gente aí a respeito da história do axé em Pernambuco. Como é que começa? Bom, perfeito. O candomblé aqui, de fato, foi fundado em 1875 no terreiro do sítio de Paiadão, em Água Fria, através da tia Inês, né? E aqui a gente tem uma história de tradição muito forte, apenas ela não é conhecida para fora. Mas Bambocheu, Biticô, Obassarinhá, né? Rodolfo Martins de Andrade, que é Bambocheu, Biticô, e tio Joaquim Vieira Obassarinhá, eles estiveram aqui em Recife também durante a fundação do Nagô. Foi o primeiro estado, o estado que ele saiu, Bambochê, depois de vir para a África, de estar em Salvador, ali na Bahia. Ele foi, o primeiro estado que ele foi Pernambuco. Então existe muita questão de afinidade, tanto com o Nagô, Ebá, como o Nagoqueto. Eu botava antes na minha página aqui como Nagoqueto, só que aqui as pessoas têm muita tradição de dizer que o Nagô é o Ebá. Então eu acabei afastando um pouco desse termo. Mas a gente a gente tem a mesma origem, por exemplo, da família do Gantuá. É porque nós somos Ebá,
né? Viemos de Ebadu, o pessoal daqui que fundou o sítio de Paiadão, e o pessoal de lá, do Gantuá, é Ebaraquê. Ou seja, todos são de Abelcutá, todos são daquela região. Então, o sítio de Paiadão ele foi fundado por Ifá Tinuqui, que é chinês, que era uma sacerdotisa iniciada de Ifá e também iniciada para o Orixá Iemanjá. Logo depois de chinês, tem a passagem da casa para um seu filho adotivo, que é Paiadão. E aí vem toda a linhagem da família de Paiadão. Paiadão foi um grande percussor no candomblé sobre essa questão de fazer, manter a tradição do Nagô. Ele teve muitas amizades com Ogeladê, né, Martiniano Eliseu do Bonfim, que foi um grande Oluô, que teve muito aqui presente. E, enfim, dessa família eu não tenho muito conhecimento, apesar de pertencer em minha origem, né, na minha família, a essa questão do Nagô. Eu não tenho propriedade para falar muito, mas eu tenho muita amizade com as pessoas que descendem dessa casa. Aqui dentro de Recife também tem a nação Xambá, que é uma nação quase extinta, que muitas pessoas não conhecem, que ela veio de Maceió, de Alagoas, através, se eu não me engano, de Romão. Eu não estou conseguindo lembrar o nome dele, mas o terreiro de Mãe Bill, lá no Xambá, que é um bairro hoje, é provindo dessa nação Xambá, onde eles têm orixás e divindades próprias do culto dele. A primeira vez que eu fui no terreiro do Xambá, por exemplo, estava tendo a festividade de Aguanguabarauí, que é um caminho, é uma divindade muito parecida com Xangô, só que as cores dele é azul escuro e branco, e ele come boi. A festa dele é de 7 anos. Eu tive a sorte da primeira vez de ir lá nessa casa ter a festa dessa divindade. Quanto à questão da nação que é falada aqui em Recife, a nação porque assim, o Nagô, Ebá e o Xambá, eles fazem uso dos ilus, que são aqueles bombos com dois coros, né, em cima e embaixo, e é tocado na mão. E a nação são aqueles trio de atabaque que a gente conhece do Queto Nagô, do Queto Jeje Angola. Essa forma de candomblé baiano é chamada aqui de nação. A nação ela chegou aqui em 1965, através de Pai Raminho de Oxóssi, de Pai Mercival e de Pai Fausto de Oxum. Pai Raminho de Oxóssi, ele trouxe, ele foi à África, ele foi iniciado no Nagô, pelas tias Badias ali do Pátio do Terço, há muitos anos atrás, e depois ele foi à África e fez algumas iniciações lá, e ele criou, não posso dizer criar, mas ele fundou e organizou uma nação híbrida, que é o Jeje-Ebá. O Jeje-Ebá. Já tinha o Xangô-Ebá e agora o Jeje-Ebá. O Jeje-Ebá. Pai Raminho de Oxóssi é o babalorixá mais famoso de Pernambuco. Todos podem procurar aí, saber a Roçoxum Apará, Oxóssi Boalamo, se eu não me engano. Nunca fui na casa dele, tenho muita vontade de ir, se eu não me engano ele fez agora há pouco 90 e tantos anos, acho que 98, e foi ele quem fez essa questão de hibridização dessa nação Jeje-Ebá. Que misturou os rituais da África com os brasileiros. Isso. Muito parecido com o que está acontecendo hoje, que as pessoas vão lá na África também, fazem as suas coisas e aí acabam mudando algumas coisas em sua casa. Nós estamos presenciando este momento também de mudança. Pai Ricardo, eu acho que sempre existiu, né? Nosso norte. O nosso norte não é mais só a matriz. Hoje você pode descender de uma matriz, mas você mudar um ritual ou outro de sua casa, como a gente está acompanhando. Mas continue que está uma verdadeira aula de antropologia, sabe, pai? Eu tinha vontade, assim, quem sabe um dia eu não faço, de percorrer todo este Nordeste, registrando toda essa diversidade cultural, religiosa, que isso precisa ser registrado, porque senão acaba se perdendo. Nós estamos num momento muito difícil no Brasil, que a Fundação Palmares está sendo duramente atacada e até insígnia de Xangô estão tentando tirar. Então, se as pessoas de hoje não preservarem esses saberes, essas histórias, essas práticas, como o senhor trouxe aí do Xambá, isso acaba.
E aí o que está acontecendo? Estão colocando como se fosse religiões menores, Uhum. primitivas, enfim, que estão em desuso. E não é, isso é uma riqueza cultural imensa. Eu estive aí no Pernambuco daquela vez, 2019, e aí eu fui na casa do pai de Sinho, que é Jurema, com magia. Eu fiquei encantado, eu viajei no tempo, eu vi uma estrutura que a gente não encontra mais aqui. E aí isso é uma riqueza cultural muito grande. Precisa ser registrado, precisa ser valorizado. As pessoas precisam estudar mais, nós, do nosso tempo, estudar Exatamente. mais, precisa entender que isso é cultura e tem que ser preservado e não menosprezado. Não é, as pessoas às Exatamente. vezes vão pro candomblé do gueto e tudo mais, e aí acabam achando que isso aí é umbanda, que é uma coisa que não tem fundamento, que é uma coisa que está perdida, e não é bem assim, isso é desconhecimento, é falta de respeito, precisa-se entender a riqueza cultural que é produzida também do norte do Brasil, norte e nordeste. Continue, pai, que Exatamente. eu Me falo lembrei muito aqui, mesmo. né, na questão da nação Xambá, foi José Romão quem trouxe a nação Xambá para cá. E lá eles fazem a preservação, existe o Museu de Mãe Bio, enfim. Trazendo para essa questão da nação, existiu também uma grande rivalidade na década de 60 e 70 aqui, que foi entre o pai Raminho de Oxóssi e o pai Mercival de Iemanjá. O pai Mercival foi quem trouxe a modalidade de Queto para cá, para Pernambuco. Então eles rivalizavam muito entre esse Jejebá e esse Queto, entre o pai Raminho de Oxóssi O e quedo pai de Mercival. Salvador. É, Seria o quedo de Salvador, como é seria? De qual raiz? então, Tem esse registro? Pai Mercival, ele passou um período no Rio de Janeiro e ele teve uma ligação com o Axé Poafonjá, lá pelo Rio de Janeiro. Mas se a gente perceber o candomblé da forma como é praticado lá na casa e como é praticado nas famílias que descendem do pai Mercival, a gente consegue entender que ele pôde vivenciar muito a sala, muito as coisas ali, sem ter se aprofundado dentro dos mistérios dessa família, entende? Então, a gente consegue ver aí umas questões, por exemplo, eu até estava lendo um dia desse sobre essa questão dessa família e tem muita questão de abicu, né? Que muitas pessoas lá são iniciadas como abicus e não tem essa questão de raspagem de cabeça. Todas as pessoas já são nascidas com postos e graduações equivalentes a EBOMs. Enfim, era uma forma de fazer com que visto por fora, o candomblé já tivesse pessoas estruturadas como sacerdotes, como sumos sacerdotes, entende? E, enfim, eu não tenho como me estender muito nessa família, porque eu Não, também não e fiz outra coisa, parte. vamos falando. Ó, eu vou aproveitar para você que está aí nos acompanhando. A nossa caixinha de pergunta vai estar disponível para 5 ou 6 perguntinhas. Vocês podem, mas manda na caixinha, não manda aqui no bate-papo, não. Manda a pergunta na caixinha. Se for uma pergunta decente, uma pergunta que não constrange os nossos entrevistados, uma pergunta tranquila, a gente vai ler a pergunta aqui e o Pai Neto vai responder. Tá bom? Aproveitem aí que hoje a gente vai abrir a caixinha de perguntas, que é uma coisa que o pessoal fica pedindo, sabe, pai? Bastante isso. O senhor foi juremado. Isso. Fala um pouco pra gente, porque aqui na Bahia, se tem, eu nunca fui, nunca me chamaram, é muito pouco. A Jurema, Uhum. conta pra gente um pouco, até onde o senhor pode, o que é a Jurema, como é que ela, ela é muito forte aí no seu estado. A gente vê, Isso. eu andei muito aí, em cada quarteirão tem uma pessoa que mexe com Jurema. É Ó, muito em questão forte. de candomblé, a gente considera aí Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Mas em questão de catiço, de Jurema, isso daí é de Pernambuco para cima. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte são os grandes estados promotores dessa religião. O culto da Jurema Sagrada, ele é antecessor ao descobrimento do Brasil pela colonização. Era um culto principalmente indígena, primordialmente indígena, na verdade, e após a branquitude chegar, que foram pegando aí algumas questões de bruxaria europeia,
algumas coisas de africanismo, e foi feita essa miscigenação. É muito mais antiga que a Umbanda, né? Mas tem toda uma questão iniciática também, onde a gente faz o culto dos caboclos, caboclas, dos mestres e das mestras, principalmente, mas também a gente faz o culto aí da ancestralidade africana através dos pretos velhos e também faz o culto de Exu e Pombagira, mas principalmente caboclos e caboclas, mestres e mestras. Eu sou juremado, sou juremeiro, porque há a diferença entre juremado e juremeiro. Juremado é como se fosse um iaô e juremeiro é como se fosse o pai de santo. E são iniciações distintas, na verdade, são iniciações e a conclusão dela. E os mestres e as mestras nada mais são que antigos juremeiros que praticavam, né, o culto do catimbó e hoje vêm para instruir a gente, fazer a gente seguir adiante com essa religião. Então, todas as pessoas que são juremeiros e que são juremeiras, eles podem retornar após sua passagem como mestres e mestras da Jurema Sagrada. Então, é uma O que é religião... Malunguinho? Bom, Malunguinho foi, na questão antropológica, Malunguinho foi um grande líder quilombola aqui no segundo maior quilombo do Brasil, que foi do Catucá. Existiu o quilombo dos Palmares e existiu o quilombo do Catucá aqui. Malunguinho é um epíteto de malungo, que é amigo, que é parceiro. E quando houve a questão da invasão e da quebra do quilombo do Catucá, aqui na região de Igaraçu, conseguiram acabar com o quilombo, mas ninguém nunca conseguiu pegar Malunguinho. Então, houve essa questão de que ele se encantou, né, porque ele sempre estava de ronda, ele protegia todos, e isso ficou na crença popular. Muitas pessoas viam ele, muitas pessoas conversavam com ele pedia algumas oferendas em troca. Então, ele ficou como o advogado de todos, ele ficou para nós como o verdadeiro mensageiro, aquele que é o guardião da Jurema, que abre, quem fecha, quem autoriza as entidades passar, quem bloqueia as entidades de passar. Então, o culto de Malunguinho é muito forte aqui em Pernambuco. Porém, na Jurema da Paraíba e do Rio Grande do Norte, eles não têm tanto o culto de Malunguinho. Lá eles não têm a manifestação. Já para a gente, Malunguinho ele manifesta assim. E é uma entidade poderosíssima para a gente. Nossa, é interessante quando você fala de um ancestral divinizado, porque isso a gente tem muito na África. Às vezes as pessoas cultuam os orixás, mas na verdade são eborás, né? São ancestrais que Isso. foram divinizados aí. E é uma outra pergunta. A nossa caixinha de perguntas está girando. Já temos duas perguntinhas. Eu vou dar uma olhadinha nas perguntas aqui e vou passando. Mas está uma verdadeira aula, pai. Muito bom a nossa pergunta. Boa Que noite, ótimo. meu velho. A sua bênção, Pai Neto. Eu gostaria de saber sobre o orixá Ossá, a do pé. Ah, pai, o rapaz quer saber que orixá é esse que o senhor fez, que estava perguntando, e disse que hoje a gente responderia o que é Ossá. É Ossá ou Oxá? Bom, Explica aí para as pessoas que aqui na Bahia ele não sabe, tá vendo? eu Tem que ir no sempre Pernambuco falava, para saber. eu sempre falava muito Oxá, mas as pessoas não têm o conhecimento do Yorubá e acabam falando Ossá. E eu hoje em dia deixo, porque já virou até uma marca. Assim, por eu ser jovem, por eu ser novo, eu senti a necessidade de ser lembrado de alguma forma. Adilson de Oxalá, pai Adilson de Oxalá, todo mundo já conhece, né? Pai Adilson de Oxalá é um escritor, né? Neto de Oxalá, existe vários netos de Oxalá. E então vou dizer, não, peraí, eu nos meus estudos vi que Oxalá vem de Orixá Unlá, né? Que é o grande orixá. Então, todos os orixás do panteão Funfun, eles são chamados de orixá ou oxá. Então, orixá de Ifon é Oxalufã. O orixá de Ejibô é Oxaoguian. O orixá de Okô é Oxaokô. Enfim. Então, Oxá é apenas isso. É uma corruptelazinha. Mas é Oxalá. Mas se me chamar de Ossá, do Ossá, também tanto faz, que já virou marca, todo mundo conhece por Neto de Ossá.
Pronto, não tem mais perguntinha na caixinha, mas se aparecer mais uma aí, a gente pergunta. Pai, qual é a sua relação com a feitiçaria, a bruxaria? A gente sabe que nessa região desceu, aqui também tem muito, a gente não vamos ser hipócritas e dizer que não tem, mas existe determinadas regiões de que a religião é vista também como um local de se fazer pedidos, trabalhos, bruxaria mesmo. A gente também não pode ser hipócrita de negar isso. Qual é a sua relação aí? Porque aí tem muita gente que faz bruxaria também forte. Eu conheci um pessoal que me trouxe relatos da magia que são fortes mesmo, para o bem e para tudo mais. Qual a relação que o senhor tem aí dentro do axé congonhal com bruxaria, com feitiçaria? Bom, a gente precisa desmistificar esses termos e tirar ele de uma questão pejorativa, né? Todas as pessoas que são animistas, que têm fé em alguma coisa e que através da fé elas desejam algo, elas estão promovendo uma bruxaria, uma feitiçaria. Dentro da igreja, se você rezar um rosário apressado, você está fazendo uma bruxaria, um feitiço. Se eu pegar uma folha, passar em você em sinal da cruz e ficar rezando algo, eu vou estar desejando a você, isso daí já é uma feitiçaria também. Então, a gente tem que entender sobre essa questão de feitiçaria, de mágica, de... Enfim, eu sou uma pessoa de Oxalá e de Xangô. Oxalá é o dono e senhor dos mistérios, né, do Aô, e Xangô foi um grande bruxo. Então, eu tenho muita questão de apego ao ocultismo, principalmente na questão da origem, do porquê de determinadas coisas. Então, a gente aqui não tem o costume e não fazemos de forma alguma o mal para ninguém, porque o mal por si se destrói. Não há necessidade da gente fazer mal para ninguém. Muito pelo contrário, eu aprendi com o Exu que antes de fazer o mal a ti, eu peço o bem a mim. Agora, se o meu bem for mal para você, eu não posso fazer nada. O que me importa é o resultado e não os meios. Então, isso daí vai dar a visão de cada um. Dá para entender? Entendi. Nós temos duas perguntinhas aqui. Vamos à primeira. Boa noite, a sua bênção. Eu fui iniciado de Babarobó. O senhor conhece? Babarobô é também um epíteto de nosso pai Oxalá. Conheço sim, é o senhor responsável pelo bosque sagrado dos orixás Funfun, ali pelo bosque de Orumila. É um orixá muito cultuado dentro do Naguebá. Oxarobô, Babarobô, é um caminho de Oxalá, conheço sim. Pai, fala um pouco sobre o projeto AG1 para todos. Eu não sabia, chegou essa pergunta aí agora. E também eu só vou falar um pouco sobre valores financeiros. Como é que o senhor lida com isso aí nessa região? Como é que o senhor lida com isso dentro do Axé, a questão do valor de obrigação, das contribuições do terreiro, das fontes de renda para a manutenção de um terreiro no Nordeste do Brasil, na parte já do Pernambuco para cima? Como é que lida muito com isso, meu irmão? Bom, o projeto AG1 para Todos surgiu no início da pandemia, ano passado, né, em março. Foi quando eu vi que a gente teve aí os lockdowns, né? E eu tinha visto na televisão pessoas em situação de rua comendo pombo da praia, porque eles não tinham ninguém para dar nada, porque estava mercado fechado, barracas fechadas, ninguém estava na rua, ninguém estava dando nada. Então passou na televisão, na praia de Boa Viagem aqui, eles capturando pombos e depenando esses pombos para comer. E eu achei aquilo um terror, porque todo mundo sabe que pombo é um grande propagador de doenças, né? E essas pessoas estavam comendo pombos porque não tinha ninguém nem sequer para doar alimento na rua. Então eu me organizei aqui com o pessoal. A princípio eu comecei fazendo sopões, né, solidários aqui pela comunidade, só que foi ganhando uma proporção tão grande que a gente pegou e teve a necessidade de ir para o centro para, de fato, dar alimento às pessoas em situação de rua. Por que eu saí daqui da minha comunidade? Porque aqui na minha comunidade eu não via pessoas em situação de rua, via pessoas mais nas suas casas, e quando eu ia chegar para dar os alimentos e tudo mais, eu já via todo mundo no seu conforto,
na sua linha de pobreza, mas de certa forma no seu conforto. E eles não aceitavam ali a quentinha, eles queriam vir com as suas panelas, né, para pegar mais sopa, enfim. E também aqui existem muitas ONGs e muitas pessoas preocupadas com a comunidade. Então eu disse, não, eu acho que para a gente fazer um serviço mais combativo com a fome, a gente tem que ir para a rua. E eu pude aprender muito na rua, pude valorizar muito. E hoje, graças aos nossos grandes orixás e encantados, o projeto Agir para Todos está chegando no Brasil todo. Está começando no Rio de Janeiro, através do órgão Hugo de Oxóssi. Eu já recebi também um pedido de autorização para ser feito na região de Brasília, do Rio Grande do Norte, enfim. Sou jovem, tenho 32 anos, mas a gente está fazendo aí a nossa história acontecer através da incementação aí de boas sementes, de boas atitudes, e isso está se espalhando. Eu tenho muita esperança nessa nova juventude, nossa geração do candomblé. Apesar de a gente encontrar alguns aí no meio do caminho que estão deixando a desejar, mas eu preciso dar mais ênfase aos mais jovens que estão fazendo a diferença. Quer seja nesse pensamento social, quer seja na união dos terreiros, que a gente possa deixar para trás este passado, muitas vezes, de muita guerra, muito bélico um com o outro, apesar de vez em quando a gente encontrar as redes sociais para o mau uso, para fofoca, para defamação, para falar mal das pessoas. Então a gente tem que usar para o nosso bem. E aí a caixinha de perguntas está aberta também para as pessoas poderem perguntar. Eu tenho as seguintes considerações para fazer também. Nós estamos organizando uma live jurídica. Nós vamos fazer uma live com o pessoal de direito e religião afro, sobre direito ao corpo, sobre direito à propriedade do terreiro, questão de herança. Então já pensem as perguntas, nós já temos aí já uma média, mais ou menos, uma direção do que vai ser feito, para a gente poder esclarecer ao povo de Axé algumas dúvidas jurídicas sobre federação, se é obrigado ter, se não é, lei do silêncio, licença para tocar. Tem gente que pensa que ele precisa de alvará para ter um terreiro. E não precisa, a liberdade de culto ela é assegurada. E outras pessoas que usam disso para poder extorquir o povo de Santos, se não tiver o registro daquela federação, você não pode exercer a sua religiosidade. Mas eu perguntei ao senhor, e vou também para São Paulo, a semana que vem, estarei em São Paulo, vou entrevistar a Babalorixá Cate de Odé, já falei com ele aqui, e vou entrevistar também o Nixegun Obei, do culto Egungun nigeriano. Então vai ser uma semana produtivo. Nosso afone lá parou uns dias por conta das correrias do dia a dia, das funções religiosas, da correria da vida e da organização. A gente não pode fazer um programa desse de qualquer jeito. Tem que ter uma organização, porque a repercussão é muito grande. E em respeito aos nossos convidados, nós oferecemos sempre o melhor. Mas o senhor não respondeu sobre os valores financeiros. Como é a manutenção do axé congonhal? É muito difícil, é muito caro. Como é que o senhor consegue manter a estrutura de candomblé? Eu sou em Recife, né? Isso, Recife mesmo, Recife, capital. uma capital cara, uma capital desigual socialmente, como várias outras são. Mas como é que o senhor consegue manter o axé congonhal? Bom, principalmente a gente faz a manutenção aqui. Eu mantenho o axé congonhal através da minha família. Nosso candomblé é um candomblé familiar. Então aqui a gente mantém muito com os nossos fundos próprios. A gente tem em cerca de 30 filhos de santo bem frequentes aqui na casa, porém nem todos têm situação para fazer a sua colaboração mensal. A gente tem aqui a mensalidade. É algo que todos têm que ter consciência, mas nem todos fazem a sua parte, até também pela questão da dificuldade financeira que se encontra na vida de situação de todos. Mas a gente mantém mais por essa questão familiar mesmo. Eu, minha mãe, alguns bons filhos de santo que ainda se desprendem mais para ajudar, e alguns poucos colaboradores, consulentes. Eu tenho uma pessoa aqui mesmo que ele não é filho da casa, ele é um amigo, e mensalmente ele faz uma colaboração, ele faz um investimento, sem pedir nada em troca. E tem pessoas também que vêm à nossa casa atrás de alguns serviços religiosos, e essas pessoas colaboram com a gente também aí na manutenção do nosso axé.
Mas aqui é muito difícil de ter o candomblé como meio de comércio. Muitas pessoas já me pediram para ir para o Rio de Janeiro. E eu acredito que se eu estivesse no Rio de Janeiro e abrisse terreiro lá, estava muito rico. Mas Sim. aqui em Recife não existe essa condição, porque a gente, por exemplo, se pedir R$ 100 no jogo de búzios, uma pessoa vem dar 20. Se a gente disser traga determinado material, as pessoas têm dificuldade de trazer. Se a pessoa diz, quanto é um ebó, por exemplo, a gente Trabalho. a gente diz que o investimento aí possa ser, sei lá, R$ 300. A pessoa diz, mas só tenho 50. E a gente fala, então traga os 50 que já ajuda. Mas o gás, por exemplo, está R$ 100, né? Então, é, a Nossa, gente mãe. hoje, a gente hoje está vivendo mais, mantendo mais nosso axé através de meios familiares mesmo, filho de santo, amigos, clientela. Aqui em Recife, pelo menos, é bem complicado. Vamos para mais uma pergunta aqui rodando na caixinha nossa. Deixa eu ver se aparece a pergunta. A pergunta sumiu. A pergunta sumiu. Se puder mandar de novo aí, ou então escreve aqui que a gente vai ler a pergunta. Interessante para Só essa queria colocação mandar um aqui. beijo aqui para o Tiago, que é de Salvador, que é do cantor, está assistindo. Meu irmão querido Pierre, Jean-Pierre, minha irmã que quer aqui querer. Meus filhos de santo estão assistindo aqui, estão dando força. Minha tia Carnal também. Tem um monte de gente aqui que eu conheço. Só isso. Nosso programa vai estar disponível no nosso canal. Quero aproveitar que você que está aí nos assistindo, vai lá no YouTube depois, segue o nosso canal, se inscreva, fone lá. Lá tem as outras entrevistas também, as que nós vamos fazer ainda, tá bom? Como a perguntinha sumiu, Pai Neto, eu vou abrir agora, já vamos para uma hora, para suas considerações finais. E aí, nas considerações finais, a gente pede sempre para a pessoa cantar uma cantiga. Agora eu queria que o senhor cantasse, se o senhor puder, uma na nação original do senhor, primeira, que foi o Nagô, o Nagô, uma na Jurema e uma no Candomblé do Queto. Porque o senhor Tá passou nas três ótimo. nações, então o senhor tem propriedade para louvar todos e todos serão contemplados também aí nas louvações. Então, fique à vontade. É uma no Nagô, né? Nagô, Xambá, né? A pergunta No voltou, deixa eu ver se aparece Nagueba. aqui. Qual a nação mais predominante aí no Recife e que vai de região a região? Essa você já respondeu, Diego já falou que é a Jurema, que é muito Não, a predominante aí. nação, a nação de candomblé predominante aqui é o Nagoebá. É a nação majoritária. É onde todos que hoje são de Queto, são de qualquer nação, todos começaram no Nagô. Eu fiquei curioso sobre o Nagoebá. O senhor tem algum sacerdote ou sacerdotisa de Nagoebá para a gente poder entrevistar? Se o senhor tiver, o senhor pede para entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de entrevistar. Eu quero entrevistar alguém do Nagoebá. Uma pessoa Tem mais velha, sim. que seja disposta a falar sobre a religião Nagoebá. Vai ser muito Ó, bom. uma pessoa que é muito importante dentro do Cunagueba é o Paiguara de Oxum. Mas eu acredito que para a questão de falar, de ser mais dinâmica, tem Mãe Clécia de Oxum, do Axé Oxum Bacundê. Ela não é velha de idade, é uma mulher de Oxum muito bonita, por sinal, mas está ganhando e conquistando muito espaço aqui dentro da cidade de Recife. E eu passo para o senhor a indicação, Mãe Clécia, do Axé Oxum Bacundê. Eu acho que é muito bom se eu Maravilha. conversar com ela. Pronto, depois eu me passo o contato, a gente vai conversar com ela. E se puder fazer essa ponte, agradeço muito também Com de certeza. entrevistar ela ali no mês de julho, vai ser muito bom. E aí a Bom, saudação é com o senhor. A eu saudação vou, nas três nações. eu vou aqui primeiro falar e cantar sobre a Jurema Sagrada, que ó, é muito bom. Tem muita coisa da Jurema, eu amo a Jurema Sagrada. Mas eu vou cantar um que é um ponto que todos aqui cantam bastante, que é de Seu Zé.
que é assim: salve Deus e a Jurema Sagrada, salve o Angico, o Jucá, salve as três pessoas da Santíssima Trindade. E 70 anos eu passei no pé da Jurema, mas eu não tenho pena de quem me faz o mal. Se eu me zangar, eu toco fogo no rochedo. Meu cachimbo é um segredo, dessa vez vou me vingar. Mas eu vim de lá com ordem do Criador. Sou mestre, sou juremeiro da santa paz do Senhor. Sou mestre, sou juremeiro da santa paz do Senhor. Salve Zé. Que maravilha. Agora no Xangô, não é no. No Xangô, porque aqui a gente conhece o Ebá como Xangô. Hoje em dia que estão falando o Candomblé, o Naguebá, mas todo mundo conhece como Xangô. Eu vou cantar vou cantar para a rainha do Naguebá. A gente sabe que cada nação tem seu rei e sua rainha. No Queto é Oxóssi, no Jeje Oxumari, no Angola é o Quitembo, e no Nagoebá é Iemanjá. Tendo em vista que o Ileaxé Balgunté, né, o Cid Paiadão, a primeira sacerdotisa era de Iemanjá. Baumim, Obal Lucum, Obal Lossá, Ataramambá, Algunté, Sereguedé, Sissundi, Namiriri, Obioman Xereré, Obioman Seguedé, Odofiabá, Odomio, Obá, Semiu, Ia, Elomi, Lomi, Obá, Semiu, Ia, Elomi, Lomi, Aoyo, Obá, Omi, Aoyo, Obá, Taromi, o que me selodou, Oba Omio, é de Mancelé, Iauro Ilé, Ogun o Iemanjá, Ogun o Oba Omi, o que me selodou, Aiwa, Ogun o Iemanjá, Ia, que me selodou, Aiwa, Ogun o Iemanjá, Ejamaxeque, Iemanjá, Ogun derere, Iemanjá, Odomio. E é uma da sua nação agora, né? A de agora, que é o Queto, né? Vamos. Eu nasci no Queto, viu? Eu nasci no Queto, não é de agora não. Verdade. Vamos lá, pelo dia de hoje, quinta-feira, dia de nosso Pai Oxóssi, rei de nossa nação, eu vou cantar para ele também o seu Eledá. A benção, meu irmão. Oke aruarole, bamboquim, moque, odé, oke, oke. Omorodé, coçulei, aroleco, boifá. Omorodé, coçulei, aroleco, boifá. Ecoia, bisulei, coifá, coibó. Omorodé, coçulei, aroleco, boifá. Omorodé, coçulei, aroleco, boifá. Ecoia, bisulei, coifá, coibó. Ok. Meu irmão, eu quero agradecer imensamente o senhor pela receptividade, por disponibilizar, está no meio da função aí,
um tempinho para falar com os que nos acompanham, agradecer a todas as pessoas que estiveram online com a gente, que passaram por aqui, aos seus filhos de santo, aos nossos amigos, ao povo de Recife, que eu quero entrevistar mais gente daí, eu quero trazer mais gente de Recife, da Paraíba, Coisa do Rio boa, Grande acho do importante. Norte. Nós precisamos abrir as portas dessa religião para o mundo. E o nosso tempo é agora mesmo, com a internet, para ser usada para o bem, para a boa imagem nossa, dos nossos sacerdotes, para a gente poder transpor barreiras. Já pensou se seu bamboche o Bitcoin, se uma menininha tivesse no tempo deles um celular, um Instagram para poder trazer a mensagem que eles trouxeram para o mundo? Então agora é o nosso papel, é de levar à frente todo este legado que os nossos mais velhos estão partindo e estão deixando para trás, para a gente. Não apenas nas palavras, não apenas nos vídeos, não apenas na internet, mas nas atitudes, no nosso dia a dia. E aí eu bato palma para o senhor que está levantando a bandeira do candomblé no Recife. Eu sei que muitas vezes é contra tudo e contra todos, mas a gente resiste, irmão. A gente que é mais jovem, nós temos uma outra cabeça, uma capacidade de resiliência. E aqui, quando eu entrevistei a mãe Rosa, ela deixou uma mensagem muito importante. Não desistam. E aí eu quero saber do senhor, qual é a mensagem que o senhor deixa nessa noite para as pessoas que nos acompanharam? Qual o conselho que o senhor dá para os que estão nos ouvindo aí agora, estão abrindo casa, vão se iniciar? Qual a palavra, a mensagem que o senhor deixa para essas pessoas? Bom, antes de deixar minha mensagem, o senhor falou de bamboche. Em breve eu vou lançar aí um vídeo a respeito de bamboche, contando fatos e curiosidades muito importantes. E eu fui visitar aí o jazigo, o túmulo de Bamboche Obiticu, que muitas pessoas não sabem nem quem foi. Então, eu vou em breve fazer lançar esse vídeo, que eu acho que a gente tem que sintetizar o nosso candomblé e não só na prática, mas tem que saber a teoria, tem que saber o porquê, porque sabendo quem foram os nossos ancestrais, a gente pode trazer síntese à nossa prática religiosa. Através da resistência, da inteligência dos negros africanos, é que a gente hoje pode praticar o nosso candomblé, como o senhor falou aí, sem necessidade na delegacia para pegar um alvará, como eles fizeram antigamente. Então é muito importante a gente saber da luta e resistência deles para que não se perca a tradição e a gente mantenha o respeito, que é essa a minha mensagem. Para o candomblé e para os praticantes do candomblé, a mensagem que eu deixo é de respeito a tudo o que nós fazemos e o que nós praticamos. Respeito quando você chega em um terreiro, respeito à tradição daquela casa, à hierarquia, aos dogmas, à cultura, à musicalidade. Respeito às pessoas que já estão ali antes da mais nova chegar. Respeito consigo a partir do momento que todos são iniciados. Tem que saber que quem faz errado representa todo o candomblé perante a sociedade. Se você for pego com fio de conta roubando, se você for pego com fio de conta quebrando um ônibus, o povo vai dizer, olha lá, o povo da macumba que está fazendo isso. Então a gente tem que nos respeitar, respeitar os nossos, é muito importante. E tem que se respeitar também, principalmente quando somos jovens e abrimos casas, que as pessoas elas têm uma resistência muito grande. Os mais velhos eles têm resistência ao novo, ao moderno. Quando a gente abre casa, todo mundo desdenha da gente, todo mundo põe à prova o que a gente está fazendo. Ah, mas esse menino não tem tempo para fazer isso, esse menino aprendeu com quem, esse menino é muito ousado. Então a gente, se não se respeitar, a gente acaba enfraquecendo, sim, como o senhor falou. Se não houver resiliência, se não houver ressignificação, a gente acaba desistindo. E a gente se respeitando e quebrando essa barreira primordial aí da resistência, a gente consegue conquistar todos através do respeito, respeitar os mais velhos, os mais novos, respeitar aqueles que fazem diferente, mas não é errado fazer diferente, e principalmente se respeitar. Então, para mim, é isso que eu falo, porque Oxalá já diz isso. Epa! Epa, Oxá! Epa, babá! Respeitem!
pai respeita, respeitem o pai, respeite o orixá. Então, quando alguém vem mexer com a gente fala, epa, comigo não, respeita. Então, você já quer fazer seus agradecimentos, eu já fiz os meus. E fique à vontade com seus agradecimentos também, para a gente poder encerrar nossa entrevista. Eu já lhe agradeci muito e vou ser sempre grato. Eu sei que a porta para mim está sempre aberta por aí também. Ah, com certeza. A live passou muito rápido, viu? É 1 hora de entrevista. Tá perfeito. Eu agradeço muito a sua oportunidade de ter me dado esse espaço aqui. Agradeço muito as pessoas que estão acompanhando aí o nosso trabalho. O Axé Congonhal está chegando a 4.000 seguidores. E fora desse ciclo de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, a gente é uma casa promissora, porque a gente vê aí outras casas do Grande Nordeste ou de outros lugares que são fora desse eixo, elas não conseguem alcançar tantos seguidores, alcançar aí engajamento como a gente está alcançando. Então isso é a prova e a mostra de que a gente está no caminho certo, que a gente está plantando boas sementes e que lá na frente a gente vai ser muito reconhecido. Eu prezo muito pelo reconhecimento porque fazer o que eu faço não é fácil. Ser precursor e promissor na área que eu estou tentando ser não é fácil. Então eu tenho muita gratidão às pessoas que me apoiam e às pessoas que me criticam também, porque eu tenho muito ânimo pelas pessoas que me apoiam de fazer mais, de querer mostrar mais. E as pessoas, por outro lado, que me criticam, eu agradeço também, porque é justamente isso que me incentiva. Tá criticando, aí é que eu vou mostrar que eu mostro, faço de verdade, faço acontecer. Então, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande. Ó pé, a do pé. Axé, meu irmão. E aí a gente, não sei se quinta-feira tem, quinta-feira eu vou estar em São Paulo, mas aí eu estou marcando para o início da outra semana, depois que eu resolver as atividades todas, a entrevista com o Pai Cate e também com o Nishegun Obei, lá do Benin. Olha que maravilha. Achei. Vai Eu ser já bom. tive, Vai ser lá já no tive na Facebook. África, já tive na África. Você já esteve na África? Já, em 5 países já, em 2010. Vamos ter que marcar outra entrevista para eu É falar sobre a muita África. coisa, por isso que o pessoal fica meio assim comigo, que eu já fiz muita Vamos coisa. marcar outra entrevista para o senhor falar sobre a África, tá bom? Um Tá grande perfeito. abraço, fiquem todos em paz, Achei. um bom fim de noite para todos e sempre o meu muito obrigado. Um grande Achei. abraço. E Muito baixei. obrigado. Tá bom.